Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que estiver vendo esse vídeo. Vídeo pós-jogo de Galo, zero ciência no zero. Jogou na altitude lá no Peru. E um jogo bem ruim. O Galo até teve mais chances, mas pecou na finalização ali, na técnica, igual aconteceu com o jogo do Grêmio, né? Mas não foi em excesso igual foi o jogo do Brasileirão, né? Que foi um número bem mais elevado de chances perdidas. Mesmo assim, o Galo perdeu algumas chances que eu acho que pelo menos uma poderia ter emplacado ali. Teve até tentativa de gol olímpico e tudo mais. Mas no geral foi um jogo bem ruim. E eu acho que não vai ter muita nota alta, talvez dois jogadores aí que se destacaram. Mas é isso. Tô com o Gabriel aqui também. E aí, Gabriel? Boa noite, boa tarde, bom dia a todos que estão vendo o vídeo da bancada, né? Jogo muito ruim, né? Um dos piores jogos que eu vi no Atlético em uma competição sul-americana. Já é estranho, né, ver o Atlético jogar a Copa Sul-Americana em vez da Libertadores, né? Visto que nos últimos 12 anos, a gente participou de 10 Libertadores. Então, eu acho Sim. que isso acaba fazendo com que o nosso olhar para esse tipo de competição fique um pouco diferente, né? Foi um jogo normal, né? A gente fala que o Atlético não teve atuação acima da média. Um time que tinha muitos gaps, mas o time do Cienciano do Cienciano não soube aproveitar, até por O time é muito ruim, né? A verdade é essa. é, falta de técnica mesmo do time. Mas o resultado 0-0, né? Não é dos piores mundos, mas também não é dos melhores, né? Até trazer o ponto também, antes de passar para as notas, que a gente vai passar agora. Galera não. A escalação foi priorizando muito essa questão de fôlego, né? Com o Caio Paulista no lado, Sarave no outro, que ele trocou, o Alan Franco não pôde jogar porque estava com resfriado, então ele Uhum, colocou o Rubens, que é o cara de muito fôlego também. Fausto Vera vem sendo empurrado para fora cada vez mais desse time. uhum. Então, a gente teve o Rony no ataque, o Júnior Santos entrando depois, com eles, são os caras ágeis e tem muito fôlego aí para ajudar. E foi essa mudança que o Cuca fez, né? E, pra falar a verdade, o Caio Paulista até fez um jogo decente, né? Porque Uhum. correr, ele sabe. Ele corre pra Os caramba. Isso laterais ele não, fez. os laterais em si não comprometeram, né? Não, o Saravia até dá um baita lançamento na cabeça do Coelho, ele perde o gol, né? Saravia. Uhum. Então, foi mais ou menos isso que teve nessas mudanças. Teve também, para até falar do que teve de hoje também, o Roman foi jogar o Sub-20, que foi contratado agora, o Roman foi jogar o Sub-20, jogou muito bem, mas é foda ver um jogador de seleção do Chile aí, bem potencial, jogando no Sub-20. E ele se destacou demais porque ele não é jogador para estar lá, né? Mas, E talvez seria um bom jogo também ontem para utilizar ele, né, na vaga do Júnior sim, Alonso, que sim. acabado de voltar de uma data Eu FIFA, né? espero que pelo menos um Então, jogo em casa ele jogue, né? Porque aí vai é, ser mais tranquilo ainda, né? a Não tem gente não consegue altitude. entender muito bem, né, Samuel, as escolhas do Atlético com os jovens, né? Acho que ontem, se era um jogo para a gente colocar fôlego, era um jogo para o próprio Roman, era um jogo para o Caio Paulista, que jogou, um jogo para o Saravia. Acho que de quem entrou, né, no time, quem mais me decepcionou foi o Rubens. Mas não só o Rubens, como o meio de campo inteiro. Um jogo muito ruim do Rubens, um jogo muito ruim do Gabriel Menino, um jogo muito, muito ruim do Scarpa. Perdeu bolas que costumeiramente ele não perde. É, o meio de Eu campo do acho que Atlético do ontem meio para ataque foi. ali só gostei mais do Hulk, viu? Coelho e É, Rony também me irritaram demais ontem. Nossa senhora. Foi sim, irritante. Primeiro lance de perigo, né? Que o Paulista cruza a bola de vídeo com o Hulk e o Rony sobra sozinho, com espaço até para dominar e dar um chute, nossa, ridículo. horrível. E Em depois 3D, lá na O placa de Coelho publicidade. sozinho, não sei se a altitude afetou o Coelho ali, porque só pode ser esse motivo, mas não conseguiu nem acertar a cabeçada, que foi na cabeça dele, pô. Foi na cabeça, não é possível que não sabe cabecear. Então, bem ruim. Mas vamos para as notas também. Começar pelo Everson. Acho que o Everson não teve muito trabalho assim, né? Vou falar a verdade, o Cienciano, até na altitude no campo deles é bem limitado. Então, Uhum. mas foi seguro, não tomou gol. Por mim, nota 7 pro Everson. O que você acha aí?
Olha, o Samuel, acho que o Everson não precisou trabalhar, né? A gente dá uma nota 7 porque ele é um goleiro acima da média. Sim. Tem uma bola na trave, né? Mas aí também não tem nem o que fazer, foi um chutaço ali. Mas vai pôr a nota aí? É, avaliar. Aí, Saravia, que eu achei que foi melhor, né? Saravia foi melhor no jogo. Tá apanhando. Amanhã eu vou colocar a nota. E- Saravia achei que foi melhor no jogo, até indica aí do público do GE. Eu vou dar nota 7,5 pro Saravia, até porque eu não esperava ele jogar bem assim, ter esse fôlego tudo que ele correu. Então, até achei um bom lançamento e defensivamente não passou muito apuros, né? Sim, Que sim, o time do Cienciano é um time muito fraco, né? Então a gente não consegue ter essa média, né? bem ruim. Nota 6, né? Natanael. É, Natanael acho que nem vale a pena muito ficar falando. Esse aí eu acho que foi o melhor em campo, para mim. Esse Porque, aqui, no meu ver, nota 8. por mim pode ser 8 também, a maior nota. Que ele salvou muito, ele teve uns cortes bons no jogo Sim, ele conseguiu criar um pouco o jogo, né? Passou do meio de campo muitas vezes com a bola, né? O sim, time do Atlético do meio para frente que não conseguiu trazer uma solidez ofensiva, né? Mas defensivamente o time foi bem ontem, né? Mas também não sim. foi muito. É, Não é muito exigido também, né? sim, Mas Júnior Alonso aí já achei que foi abaixo mesmo do Lianco. sim. Eu vou ficar no 6,5. Você vai ficar no 6? Ah, então foi. Pode deixar no 6. O Júnior Alonso, ultimamente, ele não tem feito bons jogos, né? Acho que até por isso que já era um gap para poder jogar com o Ivan Romão. Até trouxe o Vitor Hugo, bota o Vitor Hugo para jogar, né? Ele tá aí mesmo, então. Mesma É, nota do Sarabia, 7,5. o Caio Paulista Também acho que os laterais ficam na mesma, né? O Caio Paulista foi até mais ofensivo, conseguiu ser, né? Sim, sim. Mas, O São Paulo chegou no fundo, né? Teve passos para dentro da área. Acho que nesse jogo, Samuel, num todo, né? A defesa em si não prometeu. Mas quando o ataque e o meio de campo tiveram chance de avançar, né? Para o campo de ataque do Cienciano, acho que a gente pecou muito. Mesmo a gente tendo duas bolas na trave, acho que o Atlético não teve a eficiência ofensiva que era necessário para um muita jogo. bola parada também, né? Verdade é essa. Muita falta que eles deram pra gente, escanteio que foi a bola na trave também no tentativo do Olímpico. Foi muito isso, né? Que a gente. Muito do Sim, Hulk. Verdade é essa. o time em si não criou. E a gente pensa que para um time com essa magnitude, com esses jogadores do meio para frente, mesmo não sendo na maioria craque, né, são bons jogadores apenas, a gente pensa que num jogo como esse ele vai destruir, né? Sim. Mas Eu isso nem foi uma esperava destruir, mas por causa da altitude, né? Mas era um jogo bem capaz de sair com o resultado, né? Porque o Cienciano é muito ruim. Talvez Uhum. seja o pior time do grupo, talvez. Eu espero Sim, ver eles lá na arena, como vai ser, para ver essa diferença. Igor Gomes, acho que nem vale dar nota, viu? Pode também pular. não. Não, o Gabriel Nem para mim foi um dos vi nada. piores do campo, viu? Gabriel Menino Assim, dá. Pode ser 5 mesmo. Ele foi mal, mas também não achei que ele foi, tipo, caramba, entregou o jogo, fez cagada, igual aconteceu no último jogo, né? O elenco sim, sim, com entregou. certeza. Então, nota 5 eu acho. É, Ah, não tá deixando deixar só a nota, mas beleza. Acho que esse aqui jogou bem, né? Fausto Vera. Mostrou sim. que Não, tem ele, capacidade de ser bem melhor utilizado, né? eu achei que das substituições foi dos melhores, né? Deu chute na trave, tava participando, nota 7 para ele. Para mim 7 é é nota bem. 7. 7 é justo também. Esse aqui jogou mal demais também, viu? Eu não gostei também da Errou atuação do lances Coelho, não. que. Eu acho que ele foi um pouco melhor do que o Gabriel Menino, e é por isso que eu daria 5,5. 5,5 Uhum. acho que é. Mas também não. 5,5 não é muita coisa também, né? Não, É é uma nota ruim, né? só um Acho que esse pouquinho aqui de melhor. baixo também nem vale também falar sobre, né? Não, Ah, não. não, Vamos não teve pro. tempo óbvio para a gente poder falar. Mas não jogou bem, tá? Não, não. Bem mal, na verdade. Ele. Não sei se ele sentiu demais a altitude, mas estava bem ruim. A Sim. velocidade.
uma lentidão impressionante. Esse Gustavo aqui também, Scarpa, nossa, bicho, do meio pra frente todo estava bem ruim, viu? eu acho que a mesma nota do Coelho, pode ser, 5,5. esse aí conseguiu, nó, Esse aqui jogou mal também, viu? Mas mesmo Júnior assim, Santos, até agora tá quebrando a bola. 5,5 também. Júnior Santos também até agora não jogou, eu não vi 30 minutos de bom futebol dele pelo Galo, tudo bem que ele jogou pouco, né, mas até agora eu não vi nada. Rubens, Às vezes a gente pode falar e tal, que às vezes voltou de lesão, mas como um jogador que tem como trunfo a força física, tinha que jogar mais. Mal sim, também, viu? 5. Rubens foi bem, eu acho que os dois volantes ficam a mesma nota, né? Não, Hulk, até porque, ô Samuel, não sei se você lembra, ele tava errando alguns lances de passe pro lado, sabe? Que não não, sim, é. Eu acho que às vezes Rubens também às vezes tem dessa, quando ele tá mal ele erra muita coisa boba, assim, impressionante, perde a qualidade técnica inteira ali no jogo. E o Hulk, eu não sei se eu fico com eu, 7,5 ou com 8 para ele, mas talvez 7,5 para deixar o Liam com a maior nota. eu acho que 7,5, sabe por quê, ô Samuel? Acho que ele, por ser o cara mais lúcido assim, do ataque, mas também eu não posso falar isso dele, porque as bolas, quando chegaram para ser finalizadas, não era ele, né? Mas acho que ele poderia ter feito algumas outras coisas, apesar de ter feito uma bola na trave num escanteio, né? Isso aí já é loucura também, né? Mostra a Sim. demonstração dele de futebol. Esse 5,5, eu acho que aqui, 5,5, igual o Coelho, né? ô, ô, bicho, sem ser o Hulk, todos é 5,5. Não tô entendendo o que o público colocou a nota 7,1 pro Rony. O Rony, ele só foi voluntarioso, com as bolas em profundidade e tal. A nota sobe por causa da Eu, música, né? É igual do só se Rony. pode. Só Porque, pode. caramba, aquele gol que ele perdeu me irritou demais. Depois o Coelho ainda me irrita de novo. Não, porque me irritou é o jeito que ele pega na bola, né? Ele tinha todo o espaço para bater, ele bate para fora no jeito, nem assusta o goleiro. Sim, Caramba, velho, mira no gol aí. Time ruim, faz o pelo menos gol, se né? acertava. Não é. Mas, E as bolas que foram no gol tiveram perigo, igual o Hulk cobrou uma falta baixa, que às vezes a gente pensa num goleiro do nível do Brasil, era uma falta que o goleiro ia encaixar, o goleiro acabou jogando para fora. sim, não, Não era um tem, bicho de sete cabeças, né? faltou aproveitar a falta de qualidade técnica do outro time Sim. mesmo. Que Na mesmo volta eu nossa, espero uma bancada nesse time, né? não, não. Vamos ser Eu sinceros. espero 4, pelo menos, né? Igual foi o Caracas aqui. Talvez tô achando que esse time pior que o Caracas. O Cueva tava lá jogando com 100 quilos lá, com a barriga Não, imensa jogando bola. e o Cueva tem 1,60, né? Você já Exatamente. viu o nível, né? Ele é Do time. baixinho. E não vai dar para avaliar aí, né? Mas e o Cuca? Eu acho que o Cuca fica com uma nota 6,5 para mim. Acho que tá justo porque foi o jogo. Samuel, eu concordo com você, até porque na cabeça do Cuca, né? Ele deve ter pensado que o time de ontem era suficiente para vencer, né? Acho Sim, que a entrevista coletiva dele não transpassa o que ele pensa internamente mesmo. Porque o Cienciano é um time muito ruim. Mesmo o Atlético entrando sem o Alan Franco, sem o Natanael, sem o Guilherme Arana, que o Arana nem fez falta, né? sim. Porque quando entrou jogou muito mal. É, era um time totalmente possível de ganhar lá, ganhar por 1, 2 gols. Acho que o Cuca, ele falou aquilo ali para não gerar algum tipo de expansão dentro do elenco, mas eu tenho certeza que não foi o resultado que ele acha que é plausível pelo time que ele colocou em campo. Aí vê notícia, né? Que o Cuca. Saiu notícia que o Cuca quer um primeiro volante, quer outro segundo volante, um camisa 9 e não vai ter, né? Por agora. Porque a janela já fecha agora de novo. Então é só no meio do ano. E acho que é perigoso, né? É a receita do ano passado. Questão, né, tipo, não aprende com o que você errou. Me parece que é E, isso, né, que tá acontecendo. e sabe qual que é o problema? E isso, no meu ver, é uma falta de planejamento da diretoria, porque sabe que o Brasil, ele é diferente da Europa. O nosso campeonato começa este ano. A Europa é temporadas que começam no meio do ano. Se você quer um jogador para o final do ano, né, para o início da temporada, né, o Atlético tem que trabalhar previamente, né? Desde o início Sim, do segundo semestre, ele já tem que começar
a monitorar os jogadores, né? Porque às vezes o Atlético não tem um dinheiro igual do Palmeiras para chegar com 25 milhões de euros no Vitor Roque, mas às vezes tem para pagar isso num pré-contrato, dar, fazer uma luvas no jogador. Acho que faltou no ano passado, acho que pelo vislumbre da diretoria, de ver que o time chegou nas duas finais das competições que são Copas, né? Pensou que o time estava muito bem. E isso é totalmente o contrário, porque hoje o time do Atlético ele se remontou. Porque a gente pensa no time titular, a gente tem quatro jogadores que são novos no elenco, né? Que são o Rony, o Natanael, o Gabriel Menino e o Coelho, né? São quatro jogadores que são titulares. E se a gente for falar, até um quinto jogador, porque o Alan Franco não está jogando na posição dele, que é de ofício, né? Ele está sendo improvisado lá na primeira volância. Então a gente vê que o Atlético tem muitos erros no seu planejamento. Não sei como que o Cuca vai contornar isso, mas ele, por ser técnico da equipe, né, ele tem que arrumar uma forma, arrumar um jeito. O Milito, até agosto do ano passado, o time jogava muito bem. Depois, o time começou a decair, decair, decair. Espero que o ciclo do Cuca seja diferente. Agora o time está se azeitando para no final do ano jogar um bom futebol, para a gente poder retomar a Libertadores e talvez ganhar uma das Copas, né? Que o Atlético hoje É, não tem um elenco tão recheado a ponto de ganhar um Campeonato Brasileiro. Não sei, né? O Campeonato Brasileiro é cheio de surpresas, mas o Atlético hoje não é o favorito que o pessoal coloca, na minha visão, claro. chega no não ganhar do São Paulo aqui no Mineirão, já pode ir pensando nas Copas aí, porque eu acho que o Palmeiras e o Flamengo vêm para fazer uma pontuação alta, bem alta aí, porque esse time do Flamengo é muito bom. O time do Inter também É muito vem bom, um time muito muito bom entrosado, também. né, Samuel? Muito. Jogando um futebol muito bom desde o ano passado, não vem uma sequência muito boa. E essa questão de janela, por exemplo, na Europa você tem a janela de julho, né, de agosto, para reforçar mais seu time para começar a temporada, né? E depois a janela do final do ano, que é o meio do ano lá, meio do ano de temporada de futebol, que é quando você contrata duas peças para complementar o que falta. O Sim, sim. problema é que ano passado a gente teve que trazer várias peças, porque não era só complementar, era remontar um banco que a gente não tinha, né? E mesmo com trazendo as peças, ainda faltou banco para tanta carência que a gente tinha naquele time. E talvez a gente pode chegar no meio do ano com a mesma coisa, né? Precisando, né? Tem De que muitos contratar quatro, jogadores. cinco, por causa que vai ter lesão, porque o jogador não vai chegar rendendo do que se esperou, porque falta mesmo. Então, é É, preocupante. Eu e, quero ver e se eles vão contratar normalmente, tudo, né? e normalmente, ô Samuel, no meio do ano a gente faz uma janela para trazer um jogador para agregar naquela metade de ano e no outro ano ser titular. Hoje o Atlético é um jogador no meio do ano para ser titular. Sim, Então, então você vê, se o time do Atlético tiver muito azeitado para esses caras entrar e fardar tranquilo, ok. Mas não é isso que a gente está vendo. O time do Atlético ainda tem vários furos, né? A gente vê que o meio de campo para o ataque e para a defesa é muito espaçado, né? Não sei se pela característica do Rubens, né, e do Alan Franco de serem jogadores mais à frente, você vê que em momento nenhum eles ficam atrás do Gabriel Menino, eles ficam ao lado. E o Gabriel Menino já é um jogador que pode fazer um segundo, até um terceiro homem de meio campo. Então você vê que o Lianco tem que sair para caçar mais, e o Lianco já não é um jogador muito disciplinado. Então, nisso aí, o time do Atlético já pega muito e tem muitos gaps, no meu ver, claro. tem coisas a organizar e não vai ser nessa janela. Essa janela a gente acabou não trazendo ninguém mesmo tipo, Hum? de impacto imediato. Talvez o João Marcelo ali, que a gente não sabe o que ele vai virar. Sim, E tem perfeito. mais dúvida se a gente tivesse um 9, se o João Marcelo já não estava jogando no sub-20, porque o Cuca já mandou o Ivan Romão para lá, porque já Hum. trouxe os zagueiros que ele queria, né? Mas é isso. E esse é o pós-jogo do Galo esse ano. Tem Galo São Paulo também, tem Sul-Americano semana que vem também. Tem muito jogo pela frente, vai ter jogo agora sem parar praticamente, né? Não vai Isso é parar quarto de domingo. nada. Agora vai precisar bem do elenco. Mas quero agradecer a todo mundo. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal para a gente chegar a esses 480, que falta uma pessoa só para chegar em 480. Então, e deixe seu comentário aí o que você achou do jogo, o que foi que você está esperando do Galo para as próximas rodadas sul-americanas e também
para a primeira vitória sair, né, no Brasileiro aí, que vai ser importante, tem que caminhar, porque pelo menos para lutar para as vagas da Libertadores, que não dá para ficar sem jogar Libertadores, vamos falar a verdade aqui, né? Libertadores é muito importante pro ano do Galo, mas já vou falar por mim e pelo Gabriel, já trazer encerramento. Quero agradecer a todo mundo que participou desse vídeo. Bom dia, uma boa noite e uma boa tarde, até mais.